Fala, minha gente, sejam bem-vindos, vem chegando, dispara a gaviotinha, chama o pessoal. Eu tava morrendo de saudade de fazer live com vocês, vocês não sabem o quanto que eu estava sentindo falta de estar aqui com vocês. Então, chama o pessoal, marca todo mundo, porque hoje o papo vai ser bem interessante. Vou falar sobre lives gratuitas e imagens utilizadas na hora da postagem. Deixa eu só anotar aqui. Muito bom, o pessoal vai chegando. Deixa eu fixar meu comentário. Prédio Gão, seja bem-vindo, prazer enorme ter você por aqui. Lembrando, quem tiver aquele amigo que precisa participar dessa live, clica aí nesse aviãozinho de papel, dispara para ele o convite, chama ele para vir aqui acompanhar com a gente. Porque eu tenho certeza que o assunto que eu vou falar hoje, ele tem um certo de polêmica no meio do caminho, mas é algo que a gente precisa falar, a gente precisa comentar, a gente precisa trabalhar em cima disso, porque influencia diretamente no mercado aonde nós estamos. Gostou? Tá crescendo agora, pô, o cabelo tá crescendo agora, tá. Tô ficando com uma nova aparência, é um novo menino. Bom, gente, eu vou aproveitar que vocês já estão aqui, tá? Eu vou gravar o recado que eu tenho que dar, pra eu não esquecer de dar no final. Então ninguém precisa sair, é só um recadinho rápido. É só pra falar que quem perdeu as lives passadas, o link tá lá no meu Instagram. E amanhã, pra quem ainda não assistiu a super aula que eu fiz, amanhã eu estou tirando ela do ar, tá? Porque amanhã eu começo a mentoria. Então quem ainda não assistiu a super aula, tem interesse, passa no link da minha bio. A super aula tá lá, são 2h30 de conteúdo falando sobre as etapas da criação do processo, tanto do princípio do processo para divulgação do trabalho, quanto o processo administrativo. Eu gostei muito de fazer aula, as pessoas que participaram gostaram bastante do conteúdo. Então, se você tem interesse, corre, porque amanhã, meio-dia, junto quando eu encerrar a mentoria, eu tiro a aula do ar, beleza? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo me ver bem? Tá tudo certo por aí? Me manda aquele, dispara o coraçãozinho, manda a carinha, manda o meu joinha, porque a gente já vai começar, até porque hoje é domingo e eu também não quero prender vocês muito tempo aqui, pra ninguém ficar desesperado, não, tem que fazer isso, tem que comer e tal. Show de bola, obrigado, Ana. Prazer ter você por aqui. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? Eu vou começar logo pelo assunto mais polêmico que eu tenho visto ser divulgado na internet em quase todas as áreas. Gratuita. Quando eu falo isso, eu estou falando com os fisioterapeutas que estão ali diariamente entregando tratamentos e soluções para a dor do seu cliente de forma gratuita. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando com a galera do Pilates, que está dentro do Instagram, entregando de graça o seu atendimento, a sua aula. E por que esse assunto é um assunto que me preocupa demais quando a gente pensa? Porque até algum tempo atrás, antes do coronavírus, antes do caos, antes de se falar de crise, antes de falar de tudo isso, o que eu mais percebia era um embate muito forte entre os profissionais de que eu não vou fazer esse atendimento gratuito porque fulano... Sai daí, por favor. Ouviu? Sai daí, tá travando? Obrigado. Era a Adriana Santana que estava atrapalhando a minha live. Já resolvi o problema, já botei ela para fora. Aqui nada de Midas. E voltando, o grande problema que tem é que na hora que a gente faz esse serviço, que a gente entrega esse conteúdo de forma gratuita para o nosso cliente, isso me remete muito àquele sentimento que a gente tem do conflito que o profissional tinha no espaço físico. De que eu não vou trabalhar com aula gratuita porque o médico não dá consulta de graça, o farmacêutico não dá remédio de graça, e não sei quem não faz nada de graça.
E em contrapartida, a pessoa vem para o digital, ela vem tão perdida, ela vem tão sem estrutura de base, tão sem processo, que a primeira coisa que ela passa na cabeça dela é: cara, eu vou abrir uma live e vou fazer uma aula de graça. Eu entendo a primeira ação que a gente toma em fazer isso. E não tá no primeiro momento não tem erro quando a gente fez isso. Só que agora que a gente já tem um mês dentro desse processo, dentro dessa estrutura, não dá mais para a gente continuar fazendo essa entrega de forma gratuita. E por que não dá mais para a gente fazer essa entrega de forma gratuita? Porque se a gente estivesse dentro de um mercado maduro, um mercado onde as pessoas possuíssem, e quando eu falo as pessoas, eu não falo nós profissionais, eu falo exatamente a visão do cliente para o nosso serviço. Se esse cliente possuísse realmente uma certeza sobre aquilo que a gente está entregando, se ele conhecesse muito bem e não houvesse dúvidas do nosso serviço, não haveria tanto problema. Mas a grande verdade é que a gente trabalha dentro de um mercado, e aqui eu falo inclusive da fisioterapia que já tem mais de 50 anos dentro do mercado. Aqui eu falo da educação física que está desde 98. Então a gente precisa entender que estamos trabalhando dentro de um mercado que não tem maturação na cabeça do cliente. E quando eu falo de maturação na cabeça do cliente, qualquer motivo, qualquer situação, qualquer ação faz com que ele nos troque por outra coisa. No momento em que eu, como profissional de fisioterapia, para aqueles que estão chegando pela primeira vez e não sabem, prazer, meu nome é Felipe Scherer, eu sou fisioterapeuta. No momento em que eu começo a divulgar aquilo que eu acredito que possa ser solução para dores das pessoas, através de lives gratuitas, eu começo a gerar todo um conteúdo, todo um material, que começa a fazer com que a pessoa que está do outro lado, ele comece a perceber que, mais ou menos isso, ele começa a perceber, o cliente começa a perceber que nós, o profissional, não tem tanta importância. Porque o conteúdo está gratuito, o conteúdo está no YouTube, e a gente começa a abrir uma porta e começa a fechar a porta dos profissionais dentro do mercado. Significa que eu não posso usar essa ferramenta, Felipe? Lógico que você pode. E isso aqui me lembra uma das coisas que eu escutei uma vez do meu mentor, o Ricardo Silva Voz, que é um professor de locução, de fala, como é que você faz para palestrar e tudo mais. O Ricardo, ele fala sobre a questão da verdade, que você precisa falar a verdade de forma estratégica. Quando eu penso em fazer lives, quando eu penso em gravar um vídeo, quando eu penso em fazer uma postagem no Instagram, eu sempre penso que eu preciso fazer aquilo de forma estratégica. Eu preciso entregar o meu conteúdo de forma estratégica. Eu não posso simplesmente entregar ao esmo dentro do mercado. Eu já vi pessoas abrindo lives com 100 pessoas ali dentro, eu já vi pessoas abrindo lives com 3 pessoas ali dentro. Qual é o motivo pelo qual eu estou abrindo? É porque eu preciso conversar? É porque eu preciso interagir? É porque eu preciso ter a certeza que existem outras pessoas ali do outro lado? Cara, a gente senta e bate um papo. A gente senta e conversa com o celular. A gente fica aqui, galera, vocês estão me ouvindo bem? Interage comigo, manda uma pergunta. E eu vou falar sobre outros assuntos. E não simplesmente eu vou começar a entregar muito através dessa ferramenta. Porque estamos, mais uma vez, conversando com o mercado imaturo. E aqui a gente começa a entender com quem a gente está conversando. Será que o meu perfil eu converso com o meu cliente? Ou será que o meu perfil eu converso com o meu profissional que está ali para absorver o meu conteúdo? Aqui tem várias pessoas que me acompanham, que estão aqui, por exemplo, o Ricardo, que acabou de comentar. Já vou ler o seu comentário, tá, Ricardo? Mas pelo que eu entendi aqui, você usa ela de forma estratégica. Mas o Ricardo, ele trabalha com o cliente final e ele trabalha com curso. Ele tem uma escola de curso e tem o cliente final. Então eu preciso entender quem é o público que está me acompanhando, quem é o público que está realmente dentro das redes sociais. Quando eu abro uma live, não tem um paciente meu. Porque a linguagem, a forma que eu me posiciono, a forma que eu me apresento aqui, não é direcionada para o meu paciente. O conteúdo que eu trago aqui não faz a menor sentido para eles. É a hora que eles falam assim: Felipe, você é fisioterapeuta, para que você está falando de gestão? Eles não conseguem entender. Então eles não me acompanham. Então todo o conteúdo que eu coloco, todo o conteúdo que eu venho trazendo para cá, ele é voltado para vocês. Mas significa que eu estou ofertando, dando tudo assim? Não, existe uma estratégia por trás, existe toda uma conexão para eu entregar da forma que eu entrego, para entregar o que eu entrego. Esses dias, quando eu fiz a super aula, uma das coisas que eu falei é: tudo que eu venho entregando para o Felipe é só a pontinha.
Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, Felipe, você se dá todo, você se entrega muito, você entrega muito conteúdo. No final as pessoas não vão te pagar. Eu falei assim: cara, o que eu estou falando é só a ponta. E existe um porquê do Felipe só entregar a ponta. Por que o Felipe só entrega a ponta? Dentro do mercado existem duas dores. A dor real, a dor verdadeira, aquela dor que vocês sentem na pele. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa dentro do mercado que fala, ela complementa o meu trabalho. Ela chegou agora e falou assim: eu vou te ensinar como é que você faz para conseguir 9 vezes mais clientes através do Instagram. Isso é uma dor real que vocês estão sentindo. Significa que ela vai conseguir fazer isso? Não sei, eu não vou entrar nesse método, mas não sei. Mas ela trabalha com uma dor real. Ela trabalha com uma coisa que vocês realmente estão sentindo, que vocês estão sofrendo com isso. Algumas pessoas já tinham um vínculo nas redes sociais, pode até não estar se comunicando com o público correto, pode muitas vezes estar se comunicando comigo. Vou falar o nome das pessoas que estão aqui para me facilitar, tá? Pode estar com a Elaine, que está aqui, pode estar com a Michelle, que entrou, pode estar com a Búbia, pode estar com o Tiagão. Não, o Tiagão é cliente final. Pode estar com a galera que é profissional. Como ele também pode estar com o cliente que é o final. Vou usar o Thiago Navarro, que é um amigo meu de infância que entrou aqui. Então, a gente precisa entender quem é o público que está conversando. Então, quando eu, tá? Agora eu vou para o meu lado. Quando eu venho para entregar o meu conteúdo, quando eu venho e apresento o meu conteúdo para vocês, é uma dor que todos vocês sabem que possuem, é uma dificuldade que todos vocês sabem que existe, mas é uma dor oculta na vida de vocês. Por que é uma dor oculta? Porque é uma dor que vocês, como vocês estão no automático, como vocês estão vendendo almoço para pagar o jantar e vendendo jantar para comprar o café da manhã, vocês já estão acostumados com essa rotina. Vocês sabem que no momento do que o caos reage na sua mente, no momento que a crise reage na sua cabeça, você vai lá e, caraca, realmente eu preciso do Felipe. Mas se surge algo que vem numa dor real, vocês esquecem o Felipe e vão na dor real, isso é normal. Mas lembra, o Felipe ele está aqui o tempo todo aquecendo vocês, falando com vocês, para ativar que existe uma dor oculta e que se vocês não trabalhar na dor oculta, ficar olhando só a dor superficial, vocês não vão conseguir alcançar os resultados. Não adianta eu ir atrás de cliente se eu não tiver uma base sólida e bem estruturada. E por que o Felipe está abrindo esse loop todo na cabeça de vocês? Para vocês entenderem que se vocês simplesmente pegarem e começarem a abrir live, mandar vídeo, abrir canal no YouTube só para entregar exercício e não houver uma estrutura por trás, vocês não estão trabalhando com uma dor real do seu cliente. Vocês estão trabalhando com uma dor oculta que existe na vida dele. Dor real desse cara é a dificuldade que ele está do afastamento dos netos. É a dificuldade que esse cara está de não poder ir trabalhar. Essas são as dores reais. A falta de exercício, a falta de movimento é algo que nós sabemos, que muitas das vezes a mídia já falou, o governo já falou da necessidade de se movimentar, de tomar sol, de vitamina A, vitamina D, vitamina C. Mas é uma dor oculta. Não é uma dor que o cara tá ali, doeu. Não é isso. É aquela que está profunda. É aquela dor que é igualzinho aquele poema. É a ferida que dói e não se sente. Então é mais ou menos isso que acontece com a dor do seu cliente. E no momento que você simplesmente oferta, vocês podem começar a observar, quando você simplesmente oferta, vocês começam... Não sei se alguém que está aqui faz esse movimento de abrir as lives. E entenda, eu não estou te criticando. Eu só estou te pontuando qual é a consequência de eu abrir essa live dentro do mercado. Não é que eu estou comprometendo o seu concorrente. Eu estou comprometendo o seu serviço dentro do mercado. Eu estou comprometendo o seu mercado. Porque se o Felipe começar a chegar aqui e entregar tudo que eu tenho para entregar, eu vou passar uns 5 anos fazendo live todos os dias para conseguir entregar toda a estrutura administrativa que vocês precisam ter realmente na palma da mão. E mesmo assim, eu não derrubo o mercado. Porque a cada dia que passa, algo muda. Porque lembra que eu falei que a dificuldade financeira é uma dor que as pessoas têm? A necessidade do exercício não é uma dor que as pessoas têm. A necessidade de se movimentar não é uma dor tão firme dentro da vida das pessoas. E eu preciso estar muito antenado nisso. Eu preciso parar e pensar, seguindo o que o Ricardo falou lá em cima, que ele falou que ele oferta as 4 aulas. Como é que é o negócio aqui? Deixa eu voltar aqui para ler para não...
não me enganar nas palavras. Ricardo, chega assim, Ricardo. Espero que você ainda esteja aqui comigo, Ricardo. Ele falou que ele posta 4 exercícios, 3 vezes por semana, de graça para interagir. Minhas aulas são cobradas. Ele está postando 4 exercícios, ele não posta uma aula. Mesmo assim, Ricardão, eu utilizaria essa forma da entrega de uma forma mais estruturada. Ela pode continuar a ser uma oferta gratuita, mas de uma forma mais estruturada. Porque, dependendo de como eu entrego, eu não reverto, eu não trago. E várias pessoas chegaram para mim e falaram assim: ah, Felipe, os meus clientes não estão querendo mais fazer comigo porque a oferta do acesso gratuito está gigante. Como? Olha, uma das maneiras que eu tenho ensinado, inclusive eu falei para o pessoal na aula de quarta-feira, é pegar esse material, compilar, jogar dentro da Eduz. Dentro da Eduz você cria uma plataforma melhor, você gera uma visibilidade melhor, os vídeos vão ser seus, os vídeos vão estar travados porque você vai subir ele no Vimeo, e a partir dessa estrutura... Então, Ju, é isso que eu estou explicando agora. Quando eu coloco nessa estrutura num visual mais atrativo para o cliente, eu tiro ele do YouTube, eu tiro ele do WhatsApp, eu coloco ele dentro de uma plataforma, dentro de uma estrutura, aonde ele vai estar acessando apenas o meu material, isso valida aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou entregando para ele. Eu não estou só mais simplesmente entregando por entregar, dar por dar. Hoje eu acredito que, eu até falei com a Michelle, não sei se a Michelle está aqui, uma das coisas que eu falei para quem trabalha com Pilates, tá? Para quem trabalha com a fisioterapia isso já não funciona tanto. Mas para quem trabalha com Pilates, agora é o momento da gente começar a criar uma cultura de escola, de realmente educar o movimento do nosso cliente, de realmente doutrinar essa pessoa que está do outro lado. Para a galera da... Não seria o vídeo de vendas na página de vendas. Esquece a estrutura do marketing agora, tá? É basicão que a gente consegue fazer. A Eduz, ela me fornece a possibilidade de eu criar vários módulos gratuitos dentro da plataforma, dentro da Nutro. Então eu pegaria esse curso dentro da Nutro e distribuiria para os meus alunos, para os ativos, para os inativos. Eu poderia pegar uma aula desse material, aí sim, aí vou estruturar um pouco mais, tá? Eu gero uma página de captura para capturar os leads. Depois que eu sair da página de captura, eu faço a conexão com esse vídeo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui assistiu a super aula através do meu link? Não assistiu a aula ao vivo comigo na quarta-feira? Eu vi alguns nomes aqui, eu sei de algumas pessoas que acessaram o link pelo meu Instagram ou pediram um link para mim no Facebook e eu mandei o link que você precisava colocar nome, e-mail e telefone. Se tiver alguém, levanta a mão. Se não tiver, saiu daqui, parte para lá. Terminou de assistir aqui, vai lá assistir a super aula. E se não quiser assistir a super aula, acompanha só o processo de construção que eu fiz. O que eu estou querendo falar? Eu fiz a aula de graça, eu coloquei a aula para as pessoas continuarem assistindo na versão gratuita até amanhã. Mas qual é o processo que ele faz? Ele me paga primeiro, ele me dá uma informação, ele me dá o nome, o e-mail e o telefone, para que depois eu oferte para ele um acesso à aula. E eu coloquei a aula de tal maneira aonde ele não vai sair dali para outro lugar. Então, por exemplo, quando eu jogo no YouTube, o cara coloca lá para assistir a aula, se ele não colocar em tela cheia, Espaço Saúde em Foco, prazer enorme, seja muito bem-vinda. Saiu daqui, clica no link da minha bio. Se você conseguir, são 2h30 de aula, tá? Se você conseguir assistir hoje. Se não conseguir assistir hoje, pega a estrutura que eu estou falando e assiste a aula amanhã até meio-dia. Então o que acontece? Eu jogo, quando o cara está no YouTube, ele está dentro do YouTube, ele tem várias oportunidades de sair do meu vídeo, do meu conteúdo para fazer outra coisa. E muitas das vezes, quando ele está no YouTube, ali com vídeo gratuito, que eu coloquei lá na minha página, no meu canal, o YouTube ele faz lá todo aquele comparativo de pesquisa e tal, pode acontecer de aparecer no meu vídeo, vídeos de outros profissionais. Então eu cheguei lá e ofertei o meu vídeo para ele assistir, ofertei o meu canal para ele assistir, e quando eu vou perceber, o meu cliente ele está consumindo o conteúdo de outros profissionais. E a minha intenção não é fazer com que nesse momento em que a gente está, eu
Permita que o meu cliente, que tem a dor oculta, vá colher frutos em outras fontes de conteúdo. Faz sentido essa parte? Então, por isso que é importante, nesse momento, a gente pegar esse material que a gente está ofertando e entregar de forma estratégica. E para mim, para o Felipe, eu tô há 30 dias estudando o que daria para fazer. A melhor estrutura que se tem é essa. Dá para aprofundar, dá para complicar, dá para realmente monetizar, daria até para começar a se lucrar em cima disso. Eu falei que não tinha nenhuma paciente. Tabata Queiroz, beijo no coração, saudade de vocês. Acabou de entrar uma paciente minha aqui de zilhões e zilhões de anos atrás. Então o que acontece? Quer fazer live? Não faz uma aula de 1 hora. Eu acompanhei um rapaz, eu não sei se o Fernando está por aqui, mas o Fernando ele faz uma estrutura em que você tem um interesse. Ju, para o Felipe é muito melhor. E é assim, vou fazer o meu jabá porque a Juliana está me namorando, já tem 2 semanas, já tem 3 dias para comprar a mentoria. Ju, eu vou ensinar isso na primeira aula, na aula de abertura da mentoria eu vou falar sobre o que eu fiz dentro da Eduz para super aula e para a mentoria. Entendeu? A Cíntia que já está na mentoria, ela já vai assistir na primeira aula. E então o que acontece? Se você quer utilizar, eu estava falando do Fernando, o Fernando quando ele entrega, ele começa ali o vídeo dele com uma meditação para acalmar a ansiedade. Ele vem para uma atividade prática ali do dia a dia. Então vamos lá, senta na cadeira, levanta da cadeira, respira, pula. Entendeu? Então eu saio dessa estrutura e depois eu passo o exercício e chamo o cara, ó, se você quiser mais, vem pra cá. Vou dar um exemplo que eu dei na live da Bub, tá? Para utilizar a live de forma estratégica. Eu tô aqui conversando com vocês, Joel J faz muito isso para fazer com que as pessoas que estão assistindo a live venham a assistir, comprar a plataforma dele que é de recorrência, o DNA o JJ. Então o que ele faz? Eu tô aqui, ó, tô com uma câmera aqui, filmando a aula, o meu celular tá aqui nessa posição e ele coloca uma placa na frente. Ó. Vou até botar uma plaquinha assim bonitinha. Para quem gosta de leitura ao contrário. E eu tô aqui falando atrás da placa. E eu continuo dando a minha aula atrás da placa. Aí na placa tá escrito: se você quer saber o que está acontecendo aqui atrás, acessa agora o link tal e compra a aula. A aula é ao vivo. Então eu consigo gerar ali uma estrutura na qual a entrega vai ser vinculada a uma plataforma e você quer assistir ao vivo, não tem problema. Ó, você vai acessar aqui e você vai poder assistir essa e todo o resto do programa pagando. E é usar de forma estratégica. Esse é o momento que, mas Felipe, nossa, você está sendo capitalista, a gente está entrando num momento onde um tem que olhar para o outro, um tem que ajudar o outro. Tem, mas não é dessa forma que a gente vai ajudar. Até porque eu acredito que todo mundo já tenha assistido esse vídeo, tá? Aquele vídeo lá da Aline Riscado, com aquele cara do Vai Que Cola, o Ferdinando, eu não sei o nome do ator, tá? Mas a Riscado lá fazendo exercício, pulando, saltando. Ela vem e fala com o celular, bate papo e volta. Aí quando vem pra trás, tá ali o Ferdinando ali só na Nutella. Pode acontecer de vocês abrirem uma live e pegar uma pessoa que tá lá fazendo junto com você, tá se movimentando. Mas na grande maioria das vezes, eu vou te falar que eu sou uma das pessoas que já acompanhei live de várias pessoas. A gente está aqui sentado, acompanhando, assistindo. Se você perceber, por exemplo, eu estou fazendo a live aqui e eu fico olhando para o número de pessoas que entram e que saem. Eu fico olhando para ver qual é a frequência que eu tenho conseguido manter vocês naquela história do ponto em comum, algo novo e emoção, que eu falei lá na live sobre como construir a propaganda. Eu fico aqui batendo papo com vocês, mas eu fico tomando conta. Porque, por exemplo, eu estou rodando ali 30, 32, 30, 32. Se bater 22, eu falo assim, caraca, o meu assunto tá ruim. Muda o assunto, Felipe. Mete o gás aí que o pessoal não tá curtindo. Você não tá conseguindo segurar a pressão. Então, se vocês, pra galera que faz, ou pra galera que não faz, mas acompanha quem faz, começa a observar o movimento da frequência. Acabou o Roberto Carlos? Galera, quem tava assistindo o Roberto Carlos, vem pra cá agora. Agora só tem eu. São tantas emoções. Então, quer dizer, isso são detalhes que são detalhes tão pequenos entre nós dois que nós precisamos observar nesse momento.
Aline, você atiçou o Roberto Carlos dentro de mim agora. Vou responder a Cintia aqui, que ela fez uma pergunta que eu li da fisioterapia. E essa vale a pena responder. Ela perguntou assim: Felipe, você acredita que esse tipo de atendimento na fisioterapia vai continuar? Sim e não. Vou falar igual o meu professor da MBA falava. Quando a gente fala sobre gestão, quando a gente fala sobre planejamento, são duas palavras que a gente usa muito: depende e tudo é lucro. Então, para a sua pergunta, a resposta é sim e a resposta é não. Eu acredito que vai abrir um baita de um campo para o profissional. Isso vai permitir que vários profissionais passem a fazer aquilo que nós já fazíamos de forma estruturada. Por que eu falo aquilo que nós já fazíamos? E vou me colocar no bolo. Se tiver alguém aqui que depois queira fazer um processo administrativo contra o Felipe, está aberto, porque eu vou assumir publicamente o que eu já fiz. 2015, quando eu abri o estúdio, eu fazia parte de um grupo dentro do Facebook. E essa história eu já contei para algumas pessoas, eu acho que eu já até cheguei a contar em live aqui. E eu conheci uma menina dentro desse grupo, eu fazia parte daquele grupo de, não sei o que lá, da hernia de disco que tinha no Facebook, que tinha 100 mil pessoas lá dentro. E teve um caso que me chamou muita atenção dentro desse grupo. Se tem como converter, lógico, o processo é esse. Eu consigo converter do online para online, do online para o físico, do físico para o online. É um novo jogo, Ju. A grande verdade é que nós temos um novo jogo hoje em dia. Então, voltando. Eu conheci a Luciana, não sei se a Luciana entrou por aí, que a Luciana ela virou blogueira agora. Mas a Luciana ela trabalhava embarcada em plataforma. Para quem não sabe como é que funciona o trabalho embarcado na plataforma, é 15 dias terra, 15 dias mar. A Luciana, quando ela entrou em contato comigo, ela estava em 15 dias mar. A Luciana ela tinha feito um treinamento de salto da plataforma. Eu não vou me arriscar a falar a altura, porque eu posso falar a altura errada e ter alguém aí que é fiscal, que não sei o que lá da plataforma, vai falar assim, se pular dessa altura, morre. Mas ela foi fazer o teste de fuga da plataforma, ela estava numa determinada altura que ela podia cair no mar, só que ela caiu de forma errada. E na hora que ela caiu de forma errada, ela tinha lá um diagnóstico que falava de hérnia de disco e tal, ela ficou travada na cama. Só que ela não ficou travada na cama na terra. Ela ficou travada na cama em cima de uma plataforma que passa o dia todo chacoalhando de um lado para o outro. E ela entrou desesperada dentro do grupo. E as pessoas ficavam, não, porque o meu código de ética fala que eu só posso atender pessoalmente. Você vai ter que vir aqui no meu consultório para eu poder te atender. E aquilo mexeu muito comigo. Tá? Porque o juramento que eu fiz foi de levar assistência a todas as pessoas no momento em que elas precisassem. O meu juramento não foi que eu precisava faturar o tempo todo. Tudo bem que depois meu juramento foi lucrado o tempo todo, que foi o juramento da MBA, não da faculdade. Então eu comecei a atender a Luciana. Eu criei todo um protocolo a partir de técnicas que a fisioterapia permite que a gente consiga trabalhar à distância. E eu atendi a Luciana através de teleconsulta. Mas Felipe, como é que você avaliou sem botar a mão? Cara, quem já leu Magui conhece uma meia dúzia de testes ali dentro que você não precisa botar a mão. Você precisa saber interpretar na hora que você vê. Quem já leu qualquer livro de neurodinâmica, vou citar o Charcot. Dentro do livro do Charcot, ele ensina teste neurodinâmico que, primeiro, o cara vai relatar dor dependendo do nível que ele tiver. E segundo, é visual, você vê a limitação. Felipe, todo mundo vai conseguir fazer isso? Não! Não é todo mundo que anda de skate, não é todo mundo que surfa, não é todo mundo que é Ronaldinho, não é todo mundo que é Neymar. Não é todo mundo que é Pitangui. Não é todo mundo que é Calil. Não é todo mundo que é Felipe. Cada um vai fazer aquilo que compete fazer, que consegue fazer, que sabe fazer. Eu há 5 anos atrás, eu já me sentia apto a atender pela internet. Mas eu não fui atender pela internet porque, nova fonte de renda. Não. É porque eu sabia que eu conseguia entregar e depois dali eu fiz outros atendimentos dessa forma. Citando, aproveitar que a Ju está aqui, a Ju me fez uma pergunta no grupo. Ela falou assim, mas você já validou? Já fez o MVP? Quando eu falo para vocês que é possível atender pela internet, é porque há 5 anos atrás, quando não se tinha Instagram, não se tinha Zoom, a única ferramenta que ainda se usava, estava saindo o Orkut, estava começando a bombar o Facebook, Instagram nem se pensava ainda 5 anos atrás. O boom do momento
era o Facebook e o Messenger do Facebook. YouTube também já estava em alta. A gente usava um tal de Periscope para fazer esse tipo de transmissão, que era um outro aplicativo. Então ali já se existia alternativa, não existia chamada de vídeo pelo WhatsApp. Era o Skype muito mal e porcamente. Ou então videochamada pelo MSN. E já era possível. Se com a estrutura que se tinha lá atrás a gente já conseguia fazer, com a estrutura atual, mais fácil ainda. Só que o que a gente precisa fazer? Entender o que somos capazes de fazer e utilizar as estruturas que a internet nos entregam de forma estratégica. Já passou o tempo de desespero. Já passou o tempo da choradeira. Já se passaram um mês que a gente está nessa situação. Agora é pau na máquina. É ação, é processo, é estrutura. Se eu vou voltar a atender amanhã, se eu vou voltar... Fala, Marcelão, se eu vou voltar a atender na quinta-feira, se eu vou voltar a atender na semana que vem no físico, eu não sei. Mas a internet é uma oportunidade que vocês têm, uma porta que se abre para eu captar novos clientes, para eu ter mais contato, para eu ter mais visualização. E aqui visualização não é só visualização no Instagram, não, tá? É que as pessoas comecem a te acompanhar e começam a perceber que você é autoridade naquilo que você fala. Uma das coisas que eu sempre falo, e já falei aqui várias e várias vezes, é que você primeiro precisa ter constância, você precisa ter consistência e você precisa ser pauta. O seu nome precisa estar na rodinha. Os seus clientes precisam estar comentando do seu trabalho. E aqui eu entro no segundo ponto. Ficou claro da questão da live paga ou da live gratuita? Que a gente precisa entregar ele de forma estratégica? Deu para compreender o que eu precisava passar para vocês? Se alguém ficar com alguma dúvida sobre essa questão, me pontua. Porque eu vou aproveitar esse momento que eu vou fazer a conexão de um assunto com o outro e vou começar a falar sobre a postagem na internet, a forma de divulgar. Porque assim, são assuntos que se completam. Fala, Karina, minha linda, prazer ter você por aqui. São assuntos que eles se juntam. Eu não tenho como falar de lives gratuitas sem falar das imagens que nós postamos. Ó, Vini não vai gostar muito disso não. Me manda pro Cofito, que o Cofito ele deu uma balançada. Aqui em Crefito do Rio, não sei se Vini vai gostar muito de saber que é. Estão querendo que eu roube a cadeira dele. Brincadeiras à parte, quando a gente olha para postagem na internet, eu hoje, e vou explicar por que eu fiz isso, tá? Eu durante muito tempo eu segui muitos e muitos estúdios. Durante muito tempo eu segui muitos e muitos instrutores de Pilates. Eu precisava entender o que passava com vocês. Lembra? Eu precisava ouvir a dor de vocês. Só que o que acontece? O Felipe, ele tem um talento interno para trabalhar a dor oculta muito mais forte do que para a dor real, para a dor presente. Eu acredito muito, muito forte, muito real dentro do Felipe, que se eu conseguir fazer com que vocês estruturem a base da dor oculta, que eu falei lá no início da live, essa dor que vocês sabem que tem, mas vocês ignoram, as dores superficiais que surgem pelo caminho, elas irão desaparecer. Então, ao invés do Felipe ficar fazendo vários produtinhos para trabalhar o superficial da dor que vocês sentem, eu prefiro aprofundar na ferida e lá no trauma do subconsciente, para que quando a gente chegue na solução das menores, o trabalho já esteja estabilizado. Ju, me chama aqui depois a gente conversa sobre isso. Ó. Não dá para deixar gravado sobre esse assunto. Eu assino embaixo. Eu concordo plenamente. Assim que começou toda essa confusão, eu fui uma das pessoas que eu fui lá bater na porta assim, gente, vem cá, o que a gente vai fazer? Mas deixa esse assunto para lá porque dá angúria falar sobre isso. Vamos voltar para a postagem. Então, quer dizer, quando a gente vem para a postagem, o que eu reparei depois de acompanhar tantos instrutores e tantas fotos dentro do Instagram de Pilates, de fisioterapia, acompanhei de educação física, vocês nunca fazem a postagem para o seu cliente. Vocês nunca fazem a postagem para atingir o ponto em comum do seu cliente. Verdade dita, agora eu vou explicar por quê.
Thiago Lins, você está por aí ainda? Que se o Thiago Lins estiver, eu vou ter que mudar o exemplo. Se ele não tiver, eu mantenho ele como exemplo. O que acontece? Primeiro eu vou falar da fisioterapia e depois eu vou para a galera da educação física e da fisioterapia que trabalha com pilates. Exatamente. Como a Aline já me conhece, ela já sabe que eu ia pontuar isso. A gente sempre faz vocês sempre fazem a postagem para catucar a concorrente. Quando vocês pegam e colocam um cara fazendo exercício, lembra, essa é a dor oculta do cara. Então não adianta eu botar o cara para subir a cadeira, dar cambalhota no Cadillac, virar e ficar levantando reforma, ou até mesmo pegar e colocar um paciente de fisioterapia dentro de uma manobra de quiropraxia, dentro de uma crochetagem, dentro de uma manobra de Mulligan, porque o cliente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo. Ele quer a solução para o problema. Quando ele está passando dali, ele quer olhar e falar assim, caraca, isso aqui me atinge, pô, isso aqui realmente é um ponto em comum que acontece comigo. Significa que a gente vai acertar 100% das vezes? Não. Mas se a gente começar a acertar ali 90%, 80% das vezes, para o nosso negócio já é bom. Vou usar o Felipe de exemplo, porque quando vocês saírem daqui, e como eu apontei da parada da Superal, vocês vão lá olhar a Superal e vocês vão olhar o meu perfil. Quando vocês olharem o meu perfil, do Covid para cima, eu comecei a aumentar a minha consistência e a minha presença dentro do meu Instagram. Quando eu comecei, ano passado, a fazer isso, eu não suportava fazer postagem. Então se vocês jogarem para baixo, vocês vão ver umas postagens nada a ver com vocês. As postagens assim que eu falo assim, caraca, quando eu olho, eu falo assim, não, você não postou isso. Não, eu postei uma marmita de yakisoba. Ao ponto que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então postei lá, uma das primeiras fotos que eu tenho no meu Instagram é uma marmita de yakisoba que ela tá ali para me mostrar que eu nunca me preocupei em fazer conexão com vocês. Mas nas últimas postagens, por exemplo a de hoje deu uma excelente interação com vocês. O assunto engajou, a forma que eu coloquei chamou a atenção, várias pessoas compartilharam a imagem com outras pessoas para convidar para vir para a live. Então a de hoje realmente chamou a atenção. Eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem que eu fiz uma postagem falando sobre o futuro, que no futuro você faz agora. Essa postagem não engajou. Porque eu fui atrás de uma dor muito oculta. Só que eu estive trabalhando em cima dessa dor oculta nas últimas 3 ou 4 postagens. Então ela já não engajou tanto. Já não teve tanta interação com vocês. Foi aquelas que vocês olharam, e o Instagram ele não é bobo, vocês passaram. Vocês subiram. E na hora que vocês subiram, o meu logaritmo cai. E o que eu tenho que fazer? Nas próximas postagens, eu preciso dar uma troca, mudar a forma que eu vou fazer. Para realmente atingir o ponto em comum. Eu sei que passou. E várias pessoas passaram. Por quê? Não foi o que atingiu. Mas a live de hoje atingiu porque é um ponto em comum. É uma queixa que a Aline falou comigo, a Pri postou, a Bubi perguntou na live. É uma dor que as pessoas realmente estão vivendo. É uma dor real. Se é uma dor real, passa a ser um ponto em comum dentro do mercado. Se é um ponto em comum dentro do mercado, eu consigo trazer algo novo para trabalhar. Que é usar a live de forma estratégica. Vem para a live, que eu vou contar o algo novo. E qual é a emoção? A felicidade, a tranquilidade, a alegria, a surpresa. Caraca, não é que realmente dá para usar isso de forma estratégica? Não é que realmente dá para usar isso aqui de uma forma estruturada para conseguir reverter para o meu negócio? Então é isso que eu preciso pensar. Tem uma pessoa aí no mercado também que está falando assim, eu vou te ensinar como é que você faz para trazer clientes sem precisar gravar e colocar foto. Cara, o que ela vai fazer é que ela assistiu uma live minha, que eu falei sobre o ponto em comum, algo novo e emoção, e vai vender isso para vocês compilado, porque é exatamente isso que vocês precisam fazer. Só não sei como é que ela vai demonstrar os resultados, porque todos os clientes dela trabalham com foto do cliente e trabalham com vídeo dos alunos fazendo exercício. Eu não sei qual é a base que ela está usando para mudar o ponto de vista. Muita coisa. Hoje você não cansou de olhar para mim, porque você caiu na linha do tráfego ali para mim, ó. Que você quicou ali trocentas vezes. Você falou assim, não, eu fecho amanhã. Você deve ter falado assim, Felipe, cansei, vai logo, vai, compra logo esse negócio aí que eu não aguento mais olhar pra tua cara. Mas te falar que até amanhã você vai continuar me vendo.
A Ju pontuou assim, e se explicar o que estamos postando. Exemplo, crochetagem, foto da explicação. Ju, como fisioterapeuta, tá? A experiência que o paciente que conhece o método da crochetagem, da liberação de afibrólise, ou outros nomes que a gente crochetê, e aí por aí vai, né? Cada um coloca o nome. A imagem que muitos clientes têm é totalmente oposta do que a técnica permite, do que a técnica entrega. Então, na hora que eu pego e coloco, vou pegar o pior exemplo que a gente tem na crochetagem. Eu coloco uma pessoa deitada, fazendo uma raspagem de fáscia do pé. Isso aí, para o cliente que já passou por aquela experiência, é muito dolorido. Ele vai sofrer com aquilo. Então, ao invés de eu trabalhar um ponto em comum bom, eu trabalho um ponto em comum ruim. Então é aquela que eu digo, que coisa horrível, quero isso não, passo direto. Então é muito mais fácil eu trabalhar, pode até ser no carrossel, tá? Eu cheguei essa semana que passou, trabalhar com aquelas fotos em carrossel, botando setinha, direcionando para as pessoas continuarem olhando. Então tiveram algumas ali que encaixaram, foram todas não, mas 80% eu tenho acertado. Por quê? Eu estou testando também para ver como é que vocês recebem melhor. Se é com foto, se é sem foto, se é com texto, se é sem texto. Se é meus filhos, se é sem meus filhos. Então eles precisam entender o que realmente faz o meu cliente parar para olhar. Lembra? O primeiro passo que ele tem que fazer é parar para olhar a foto. O ponto em comum está na foto. Depois eu tenho que fazer com esse cara, ele olhe para a frase, para a primeira frase, e ele enxergue algo novo. Enxergou algo novo, ele precisa continuar lendo, para que eu faça a chamada para ação. Felipe, você está inventando a pólvora? Não. Todos os grandes players do mercado, eles fazem isso com a gente o tempo todo. A minha esposa, quando a gente começou, que eu brinquei que a Adriana estava atrapalhando a minha live, ela estava assistindo a live da Adriana Santana. Por quê? A Adriana trabalha pontos em comuns que atingem ela, não me atingem. Mas atingem ela, porque ela se atrai por esse ponto em comum que ela coloca. É na postagem que ela está ali super maquiada, super produzida, os filhos estão brincando, ela vem com um papo que ela estava brincando com os filhos. Entendeu? Mas aquilo ali atinge, porque é um ponto em comum que a minha esposa dá um start ali, dá um ligue e vai lá e se atrai. Entendeu? Joel J faz isso, Thiago Domingo faz isso, Ícaro de Carvalho faz isso, Érico Rocha faz isso. Vai rolar um curso meu de marketing, eu vou falar exatamente... Primeira parte da mentoria eu vou falar sobre isso. Ó. Esquece. Aline, esquece que é Adriana Santana. Participou do Big Brother, deixa pra lá. Então, quer dizer, a gente precisa quebrar esse paradigma de que eu preciso colocar foto do meu cliente. Porque a foto do meu cliente, ela na verdade, ela nem atinge a minha concorrência, tá? Quando eu coloco a foto do meu cliente, a minha concorrência vai começar a só arrumar defeito. Aí assim, o cara bota uma foto, a foto tá toda torta. O cara tá todo despencando. O cara tá isso, o cara tá aquilo. Como é que pode? Começa o zum. Tenta amanhã. Pode ser, para quem já estiver no presencial, cria uma arte. É assim, eu não sou a melhor pessoa para vocês copiarem arte, tá? Porque o Felipe, ele copia a arte das pessoas que ele gosta. Então hoje eu tava olhando o perfil do Pedro Superti, ele fez uma arte que eu achei foderástica. O meu designer ainda sou eu. Então eu vou chegar lá no computador amanhã e vou tentar fazer uma arte similar à dele. A arte que eu venho utilizando, eu venho vendo o que me atrai nas pessoas, o que mexe comigo. Então, só foto com arte? Line, a gente vai precisar testar a sua audiência. Como você vai vir para dentro da mentoria, a gente vai trabalhar em cima disso para testar o que a sua audiência vai receber melhor. Tá? Eu venho percebendo que em áreas diferentes, frases engajam muito mais fortes do que imagens de produto. Frases têm engajado muito melhor do que movimentos estáticos de clientes. É diferente de quando eu crio uma arte, tá? Eu trabalho um vídeo, eu trabalho até mesmo uma arte estática, e eu consigo transmitir ali uma solução que o cliente está buscando. Sim, eu uso, indico e pago o Canva. A Juliana falou aqui sobre o Canva, eu uso o Canva. Só que o que acontece? Eu já olhei todas aquelas artes, inclusive como eu paguei, né? Eu olhei aquelas artes prontas pagas. Só que elas não me atraíram. E eu começo a entender que a primeira pessoa que precisa ficar atraída com o material sou eu. Depois que eu fico atraído, eu venho para o meu público. Por quê? Eu estou entregando a minha identidade, eu estou entregando a identidade da minha empresa. Eu preciso que as pessoas comecem a olhar
E quando passar no Instagram, opa, aqui é a arte do Felipe, deixa eu ver o que ele falou. Então a gente começa a desenhar todo esse processo de uma maneira estruturada onde o manual da marca, ele respeita as cores e tudo mais. Então você vai criando toda uma estrutura. Para a galera que já tem um designer, show. Para a galera que não tem um designer, cola com quem tem designer. E não é cola de, ah não, deixa eu ver como é que você está fazendo. Entra no perfil e começa a observar as pessoas que possuem uma estrutura que apresenta que tem um designer por trás. Faz sentido? E para fechar, eu não ia falar sobre isso, tá? Mas para fechar, eu vou dar um bônus para quem está aqui comigo, para quem está me ouvindo. É isso que a Camila falou, eu não conheço. Ela falou do Sparkpots, esse eu não conheço, então eu não posso falar sobre ele. Show! Muito bom, muito bom, muito bom. Então falamos sobre usar live de forma estratégica. Tem para Android também ou só tem para iPhone? Bom, vou esperar o pessoal falar aí do aplicativo se serve para bônus. Show! Perfeito. Tem para Android também outro aplicativo. Então, Ju, que arte postar? Aquela que você percebe que realmente vai engajar com o seu cliente. Eu indico a vocês, lembra que eu falei que eu preciso ter constância e eu preciso ter presença? A gente cria uma estrutura de hoje, ou melhor, de amanhã até quarta-feira, em uma postagem eu vou colocar um texto que remeta a um ponto em comum que ele está buscando. É uma dor de ficar isolado, um pensamento de que... Pode usar o pensamento lá do Pequeno Príncipe. Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Essa frase é uma frase de impacto porque ela tem ligação no subconsciente da pessoa. Lá atrás a pessoa já ouviu essa frase. Então se você pega essa frase, estrutura ela com um fundo, aquele fundo meio desfocado, que trabalhe não o consciente, mas o subconsciente da pessoa para um movimento, então ele olha a frase, ele puxa para a imagem de baixo. Então a partir da imagem de baixo, ele começa a dar sequência no algo novo que você vai fazer. Trabalhei o texto. No dia seguinte, eu trabalho o movimento. Tá? Mesmo horário, você diz o quê? Da minha pergunta ou da Camila? Calma que eu vou falar do horário. Então quer dizer, no segundo dia, que eu vou trazer uma nova postagem, eu já tento pegar, pode ser com vocês, tá? Criar uma imagem, criar uma interação com alguém da família, para quem estiver atendendo, estiver dentro de casa, que faça o cara que está do outro lado se remeter a algum incômodo que ele tem. Não é pegar e tirar uma foto do cara deitado no chão fazendo exercício. Mas de repente você levanta da cama fazendo um cara de mal-humorado, então você procura uma imagem na internet, alguém levantando mal-humorado, e trabalha com essa questão da pessoa levantar mal-humorado porque está sentindo dor, está sentindo incômodo no corpo, está dentro de casa há muito tempo. E quem sabe na terceira postagem de quarta-feira, você traz um vídeo para essa pessoa. Pode ser um vídeo do movimento que você vem fazendo, do movimento de, não, ó, estou motivando, estou aqui, estou trabalhando. Então aqui a gente tem 3 postagens para testar. E a gente verifica qual é que tem a melhor receptividade em cima da pessoa, em cima do cliente. Aqui o meu foco agora é conversar com um cliente. Porque a gente vai usar essa estrutura para trazer mais clientes para dentro da base. Em relação ao horário, Hugo, primeira coisa que vocês precisam fazer, para quem não é ainda, é passar o perfil do Instagram para profissional. Tá? Para quem ainda está com o perfil pessoal, a gente precisa passar o perfil para profissional. Porque dentro do perfil profissional, para quem nunca acessou, ele me dá a informação dos melhores horários que eu tenho para fazer a postagem para o meu cliente. Então é assim, o Felipe... Quando eu preparo a minha postagem de amanhã, ela está pronta desde hoje, às 6 horas da manhã, que eu já acordei cedo, porque eu precisava montar um mapa mental. E eu tinha prometido ficar com os meus filhos. Então o que acontece? Eu acordei de manhã,
fiz todas as postagens, fiz meu mapa mental, eu já estou com a postagem de amanhã pronta. Até porque a postagem de amanhã, uma das postagens que eu vou fazer é meio-dia, falando que a mentoria acabou, que ela encerrou, quem está dentro, quem está fora está fora. Então eu já fiz essa postagem. E a outra postagem que eu vou fazer às 8 horas da manhã, ela também já está pronta. Por quê? O público que recebe a minha informação no Instagram, ele tem uma maior visibilidade às 8 da manhã, meio-dia e depois das 5 horas da tarde. Então quer dizer, eu uso esses horários para fazer minhas postagens. Então hoje, por exemplo, eu fiz 2 postagens. Eu fiz uma postagem às 8 da manhã, falando que estamos nas últimas vagas da mentoria. E meio-dia, foi meio-dia mais ou menos, eu fiz a postagem da live. Falei assim, olha, a gente vai ter a live surpresa. Entendeu? Porque é o horário que o meu público interage melhor. Mas aí cada um de vocês precisam olhar lá o informe para ver como é que se interage melhor com o seu cliente. Te ensinar a fazer mapa mental, Camila? Cara, eu uso um aplicativo, eu uso um site e lá eu vou montando, ó. Eu saí de todas as ferramentas de automação e que pudesse gerar qualquer coisa. Me contaram, eu ainda não usei, tá? Me contaram que dentro do Facebook você consegue ter uma interação para programar as postagens que você vai fazer no Instagram. Eu ainda não testei, mas me falaram que é possível. Todas as outras ferramentas que faziam a entrega de postagem agendada, ela vinha com gerenciador por trás. Ela vinha com uma automação por trás. Então o que acontece? A Júlia indicou o MLabs, que eu não conheço, não posso falar sobre ele. Mas os que eu utilizei, eles me deixaram um problema muito sério no meu Instagram até hoje. Tanto que o meu Instagram chegou a ser bloqueado há uns 5 meses atrás. Eu fiquei 2 semanas de bloco aí, por conta das postagens que eles estavam, não das postagens, mas das seguidas que eles estavam gerando sem eu saber. Beleza? Fez sentido tudo que eu falei para vocês? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ainda vou olhar, Juliana, que me contaram, se eu não me engano foi um evento que eu fui, se eu não me engano foi ano passado, na sala da Mente Mestre do Natanael, que comentaram sobre essa questão de eu conseguir fazer a postagem pelo Facebook, agendo no Facebook e puxo para o Instagram. Mas na época eu não era o cara do Instagram. Eu ainda estava na sociedade, ainda estava com meu antigo parceiro. Eu falei assim, cara, não sou eu que tomo conta disso, eu ignorei. E agora eu estou correndo atrás disso. Beleza? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fica tranquilo, eu também vou sair. Mais feliz ainda em saber que a sua sócia já fez a mentoria comigo. Manda um beijo para ela, prazer enorme. E só para finalizar, mentoria encerra amanhã, meio-dia. Quem está dentro, quem está fora, sem problema, sem intriga, sem briga. Mas para quem tem interesse, quem quer participar da mentoria, não perde tempo. Ela está aberta até meio-dia de amanhã. Lídia vai estar comigo amanhã às 8 horas da noite, a Aline vai estar comigo amanhã às 8 horas da noite, Cíntia vai estar comigo amanhã às 8 horas da noite e a Juliana também vai estar comigo amanhã às 8 horas da noite. A Aninha também vai estar comigo amanhã às 8 horas da noite. Então quer dizer, para a galera que ainda não entrou e tem o interesse de participar da construção do processo, do serviço, divulgação, é uma das etapas que fazem parte do processo da construção do serviço. Primeiro eu construo o serviço, depois eu penso na divulgação. Eu não posso trocar as ordens, tá? Então se você começa a perceber que o seu serviço não está vingando, vem para a estruturação dele e depois a gente traz toda a estruturação da venda desse serviço, tá? Então para quem tem interesse, não perde tempo. Link está na bio, dentro do link da bio, tá lá, mentoria, super aula. Olhem a estrutura que eu fiz para a super aula, tá? Pode colocar o e-mail, eu não vou mandar e-mail para vocês, porque eu encerrei o envio de todos os e-mails para o pessoal que está na base. Eu só vou trabalhar com quem realmente quer participar da mentoria. Então, tá lá, fique à vontade, aproveita o conteúdo, canal no YouTube, podcast, o que mais que tem lá? Grupo no WhatsApp, para quem ainda não está no grupo do WhatsApp, corre lá, clica no link, vem pro grupo do WhatsApp, porque todo dia é dia de aula, todo dia é dia de conteúdo, e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ó,
Beijo no coração, um ótimo domingo. Para quem vai estar comigo amanhã 8 horas da noite, caderno, caneta na mão, muita disposição, porque é 2 horas de muito conteúdo. Valeu, minha gente. Boa noite para vocês. Beijo no coração. Essa live vai ficar gravada para vocês compartilharem com o pessoal. Fui!